Oi, gente, sou PNL Natália Saavedra. Tô aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre crenças limitantes. E hoje eu trago um assunto que eu até comentei num dos outros vídeos e eu senti de aprofundar um pouquinho mais, que foi o que eu comentei sobre o quanto as nossas crenças limitantes muitas vezes acabam atraindo pra gente as nossas experiências, né? Que vão nos afinizando com as paralelas dimensionais que estão mais afinizadas com aquilo que a gente acredita, e aí com isso a gente vai experimentando aquilo cada vez mais e isso vai moldando o nosso futuro. Então, hoje eu quero aprofundar nesse assunto porque eu me dei conta de algumas questões até engraçadas assim que aconteceram comigo e todo esse canal assim para mim é uma partilha de experiência, sabe? É uma partilha de conhecimento que transformaram a minha vida e que talvez possa transformar a sua vida também, né? A ideia é partilhar. Então, há alguns anos eu fiz um vídeo comentando da minha regressão de graus da miopia e do astigmatismo, né? Eu vinha desde 2018 trabalhando para regredir os meus graus de miopia, para realmente trabalhar nessa cura. E foi um dia assim, um ponto muito marcante para mim, porque foi justamente um dia que eu fui no médico. Eu fui, na verdade, renovar minha carteira de motorista e tinha que ir no médico, né? E o médico fez os exames comigo e ele retirou a necessidade de usar óculos da minha carteira de motorista, porque ele disse que eu não precisava, que a minha visão estava no limite da visão normal. E eu achei isso muito curioso, assim, porque eu, em todos os testes que eu tinha feito, eu nunca passava, né? Sempre parecia que eu precisava usar óculos, lentes corretivas e tudo mais. Então, isso foi um ponto muito marcante para mim. E eu fiz esse vídeo assim, no calor do momento, no calor da emoção, assim, um vídeo super curtinho, 4 minutos. E foi interessante, assim, porque trouxe vários resultados, assim, né? Trouxeram vários feedbacks e tal, muitas pessoas querendo saber como é que eu tinha feito, como é que tinha sido a minha experiência para ter essa redução de graus de miopia, de astigmatismo. E até em outro momento eu vou comentar, assim, um pouquinho mais sobre o assunto, porque teve um dia no ano passado que eu acordei enxergando perfeitamente, assim, perfeito, 100%, e ficou assim 30 minutos, eu fiquei 30 minutos enxergando perfeito, como se eu jamais tivesse utilizado o óculos da minha vida, assim, eu chorei de muita emoção, foi uma coisa assim muito forte para mim. Mas eu conto um outro dia assim, sobre essa experiência e o que ajudou nesse processo, né? Mas hoje eu ainda tenho alguma dificuldade assim de enxergar e tudo mais, mas é como eu falei, né? Eu já tive uma redução. E isso para mim era o mais importante, né? Poder transmitir para as pessoas que isso é possível, que a autocura ela é possível. E com certeza eu tenho uma caminhada ainda pela frente para me libertar do que me faz ainda querer enxergar um mundo de uma maneira distorcida, né? Porque nada mais é do que usar óculos, nada mais é do que ter uma visão distorcida da vida, né? Então, vamos lá. Fazendo essa explicação rápida, eu notei que nesse vídeo que eu comento essa experiência, muitas pessoas, assim, tipo, claro, né, vinham parabenizar ou perguntar algumas dicas e tudo mais, mas tinha muitas pessoas que diziam: você não explica como é que você fez, fala o que você fez, quais foram as técnicas que você usou, o que você fez para regredir, você fez cirurgia? E é muito engraçado, porque são coisas que estão no vídeo. Em momento algum eu falo nada de cirurgia, assim, sabe? Umas respostas, assim, completamente bizarras, assim. E eu fiquei, mas espera aí, será que eu não falei no vídeo o que eu fiz? Quais foram as técnicas que eu utilizei? Aí eu disse, não, vou assistir de novo esse vídeo, né? Porque se as pessoas estão comentando, talvez eu tenha esquecido de falar. Eu assisti o vídeo e assim, ó, entre os primeiros 30 segundos e 50 segundos do vídeo, eu digo todas as técnicas que foram utilizadas. Todas. Eu não escondi nada. E as pessoas me perguntam o que eu fiz, se eu fiz cirurgia, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça e disse assim, não, não pode ser, não é possível que as pessoas não estejam ouvindo, mas assim, não foi nem um minuto de vídeo. O que aconteceu, será? E eu fiquei com isso na cabeça, soltei, né, pra minha centelha divina, pra minha divina presença, enfim, que me trouxesse a resposta. E aí eu assisti um vídeo do meu mestre, ou eu reassisti um vídeo do meu mestre, o Hélio Couto. Eu já tô na minha 10ª ressonância harmônica,
então já faz alguns anos que eu faço, né, e sigo os estudos e tudo mais, e ele fala algo que eu nunca tinha me dado conta, que eu tinha completamente esquecido, assim, não tinha conectado as duas informações, que é, as pessoas não conseguem enxergar aquilo que não está no sistema de crenças delas. Aí eu disse, bingo! Da mesma forma como eu falei no vídeo sobre realidades paralelas, sobre paralelas dimensionais, que se eu acredito que só existem homens infiéis, eu vou somente enxergar homens que são infiéis. Se eu acredito que é impossível curar a miopia e o astigmatismo sem cirurgia, eu não vou conseguir enxergar, ouvir, escutar, ver, perceber algo que é dito que sai fora desse sistema de crença. E eu disse, bingo, matei a charada, tá aí, tá explicado, sabe? E foi muito interessante, sabe? Porque aí eu comecei a me lembrar de outras histórias. Eu comecei a me lembrar que quando os primeiros navegadores eles chegaram na América e eles, enfim, eles chegaram direto nas tribos, né, nos astecas, nos incas, lá na América Central, existem relatos de que os indígenas, né, os moradores das Américas naquela época, eles não enxergaram até que fosse muito tarde, quando as navegações elas já estavam muito próximas da costa. E por que isso aconteceu, né? E a explicação é porque, como eles jamais tinham visto embarcações ainda mais daquele tamanho, isso não existia para eles. E que eles só conseguiram enxergar a partir do momento em que o xamã enxergou. E aí, quando o xamã enxergou, todos os outros viram. Porque, né, o xamã é quem é responsável pela criação do sistema de crenças e tudo mais. Olha como isso é louco. Olha como a gente muitas vezes pode estar num lugar, enxergando, estando ali com a resposta diante dos nossos olhos, diante do nosso nariz, e a gente passa batido. A gente simplesmente não enxerga. Já parou para pensar o quanto muitas vezes talvez o seu sistema de crenças esteja impedindo você de enxergar soluções para as questões da sua vida? Essa reflexão me fez compreender uma fala de uma outra neurocientista que eu assisti esses tempos, em que ela estava comentando que quando a pessoa ela cresce num determinado ambiente com muita escassez, com muita dificuldade, a pessoa tem muito desafio. Não é só a questão financeira, tá? Não é só a questão de educação para conseguir transcender e fazer dinheiro e conseguir sair dessa pobreza, vamos dizer assim. A pessoa ela tem dificuldade também por uma questão muito simples, que são os paradigmas da pessoa. E essa neurocientista estava explicando que existem muitos estudos que mostram que às vezes as pessoas elas conseguem até fazer dinheiro, mas elas acabam perdendo esse dinheiro muito rápido. Tipo, o dinheiro nunca para na mão. Sabe aquela coisa? O dinheiro nunca tá... que a pessoa tá sempre fazendo dívida e não sabem explicar o porquê que a pessoa tá sempre perdendo dinheiro. Ou como eu vejo, tem uma menina que eu sigo e que ela faz vários... Ela fez muito dinheiro, assim. Mas ela teve uma origem muito, muito humilde. E ela chegou num ponto, assim, que ela atingiu um platô e ela não consegue romper esse platô, sabe? De riqueza, de prosperidade, assim. E eu achei muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, isso explica por que às vezes a gente vai tentar falar com alguém, a gente vai tentar explicar alguma coisa para a pessoa e a pessoa simplesmente ela não consegue entender, porque aquilo não existe, a pessoa não existe para a pessoa. A pessoa, ela cresceu num ambiente com histórias de vida, com frases que foram repetidas à exaustão, às vezes até com dor, por exemplo, quando uma pessoa ela está passando por uma situação de violência que estão batendo nela, por exemplo, e estão falando, tu é isso, tu é aquilo, sabe, palavrões e coisas assim, aquilo vai entrando no sistema nervoso de uma maneira muito forte e fica entranhado no teu sistema de crença para tirar isso. É que nem hipnose, só que de uma maneira mais sofrida. Isso fica ali. Da mesma forma que o contrário, se tu der um reforço positivo, se tu fizer um carinho, se for um momento de muito prazer
para a pessoa e você falar uma frase, nossa, entra no subconsciente e ali fica gravado. É por isso que, às vezes, quando as pessoas se apaixonam, por exemplo, e têm determinadas dinâmicas de relacionamento que não são tão saudáveis, é tão complexo sair. Porque a hipnose ela está sendo feita de uma maneira que entra no sistema nervoso e é difícil desprogramar, entende? E eu trago essas reflexões sobre o nosso próprio sistema de crenças, porque às vezes eu estava tentando conversar com amigas minhas sobre determinados conhecimentos, até questão de autoconhecimento, questão de vidas paralelas, vidas simultâneas, coisas, né? Para onde é que a gente vai quando a gente morre, essas coisas assim. E eu tentava explicar assim para uma das minhas amigas que ela tem um conhecimento super profundo sobre a constelação. E eu dizia para ela, amiga, eu sinto como se eu estivesse te dizendo, vamos lá, esse prédio tem vários andares. E ela me dizia, mas só tem um andar. O que tu tá falando? Que prédio? Isso daqui é uma casa. Entende? Tipo, para algumas pessoas, o conhecimento da realidade, ele vai estar baseado em um determinado nível da realidade. E as pessoas não têm conhecimento dos outros níveis. Da mesma forma como eu, como você, talvez você vá ter conhecimento até o nível onde você conseguiu chegar de autoconhecimento. Talvez você desconheça que existem mais coisas, que existe mais conhecimento, que existe mais para aprender. E é por isso que a gente tem que estar constantemente expandindo, por isso que a gente tem que estar constantemente trocando, aprendendo, buscando e se desafiando, saindo da nossa zona de conforto. Porque quando a gente quebra paradigmas, quando a gente se arrisca a fazer coisas que parecem impossíveis, confiando na nossa intuição, confiando naquilo que a gente está aprendendo através do nosso sentir, e isso é um passo importante, a gente tem que se conectar com a nossa intuição, com o nosso sentir, porque no nosso coração também tem neurônios, a informação que chega do universo. Tem um livro bem interessante que eu recomendo, que se chama The Heart Code, que ele explica que a informação que chega do universo, ela chega primeiro no nosso coração, para só depois ela subir para o nosso cérebro e depois ela ir pro nosso gut brain, né? Que é tipo o nosso... Porque também tem um terceiro cérebro nos nossos intestinos, né? Então, poxa, para pensar assim, o quanto muitas vezes você pode estar sentindo coisas, percebendo coisas que vão contra o seu sistema de crenças, que te dizem, não, isso não é impossível, existe algo além, e você fica se bloqueando por conta do seu consciente, por conta daquilo que você acredita, por conta dos filtros que você escolheu olhar a realidade, sabe? Enfim, são algumas informações, são alguns insights, assim. Eu recomendo, se você quer expandir a sua consciência, assiste outros vídeos do canal. A gente tem vários vídeos aqui bem interessantes, como, por exemplo, que tudo é a história que você se conta. São vídeos que eu fiz comentando sobre crenças limitantes, etc., dando vários exemplos concretos que talvez possam te ajudar a continuar expandindo a sua consciência, sabe? E começa a se questionar, de repente, quais são as crenças que estão baseando a minha vida, quais são as experiências que eu estou tendo, que estão me trazendo as experiências que eu tenho hoje, que eu não quero mais ter. Como é que eu posso começar a transformar isso? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Quem quiser me seguir lá no Instagram, eu tenho postado alguns conteúdos, assim, tô voltando bem devagarzinho. Se quiser agendar uma sessão, sigo à disposição. No Instagram também tenho meus contatos. E é isso, gente. Um beijo grande, um ótimo dia para vocês e até a próxima.